Deus abençoe a sua vida na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Quero passar um recado urgentemente para você. Um recado urgentemente. Pode causar medo? Pode, mas não posso deixar de passar este recado. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 14, versículo 12, a justiça dos castigos de Deus. Escute bem, tem pregadores por aí que diz que Deus não castiga. Escute bem, quando eu digo que Deus não castiga, eu estou dizendo que nós somos um pai superior a Deus, porque quando nossos filhos erram, nós castigamos. É ou não é verdade? Quando nossos filhos erram, nós castigamos. Escute o que a palavra de Deus diz. Em Ezequiel 14, 12. A justiça dos castigos de Deus. Eu vou ler, depois eu explico para você. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e a tornarei estável o sustento do pão, e a enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais, ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvaria apenas as suas próprias vidas, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela, por causa das feras, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que estes três homens estivessem no meio dela, não salvaria nem seus filhos, nem suas filhas, somente eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra, e disser: espada, passa pela terra, e a elimina dela homens e animais. Ou se eu fizer vir a espada sobre a terra, e disser: espada, passa pela terra, e a eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que estes três homens estivessem no meio dela, não salvaria nem seus filhos, nem suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra, e derramar o meu furor sobre ela, sangue, escute bem. Ora, se eu enviar a peste sobre a terra, e a derramar o meu furor sobre ela, com sangue, para eliminar delas homens e animais. Quando fala homens, de repente fala assim: mas por que fala de mulher? Não, quando fala de homens, está falando geral. Fala homem porque o homem veio primeiro do que a mulher. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra, derramar o meu furor sobre ela, com sangue, para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé e Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvaria nem seus filhos, nem suas filhas. Pela sua justiça, salvaria apenas sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome e a besta feras, e a peste, contra ela, contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais.
Então preste bem atenção. A palavra do Senhor diz, Deus disse, olha, ainda que esteja na terra Noé, Daniel e Jó, esses 3 homens não salvariam nem seus filhos e nem suas filhas. Por quê? Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus, os meus 4 maus juízos, não está falando o diabo enviar, Deus está dizendo, se eu enviar meus 4 maus juízes, a espada, a fome, as bestas feras e a peste. Ou seja, o que representa a espada? Guerra. O que representa a fome? Desemprego, miséria. Besta feras, que devora, que a pessoa não consegue ir, as coisas minguam. E peste, doença. Peste, doença. Nós estamos vendo. Nós estamos vendo. Então Deus disse, olha, nem Noé, nem Daniel, nem Jó salvaria seus filhos. Somente ele se salvaria. Somente ele se salvaria. Está escrito aonde? Ezequiel, capítulo 14, versículo 12. Aí Deus fala assim, ainda mais se eu enviar meus 4 maus juízos, a espada, guerra, a fome, miséria, as bestas feras, que são os representantes políticos, empresariais, e a peste, que é as pandemias, as doenças. Alguma dúvida? Então não está dizendo aqui que é o diabo. Está dizendo aqui que é quem? É Deus. Mas por que Deus prometeu e promete enviar essas pestes? Peste, espada, besta feras e fome. Porque se alguém entre os homens transgredir as minhas leis, Deus diz, o problema, irmãos, está em transgredir a lei de Deus. Eu pergunto para você, o que acontece com o Brasil? O que acontece com o Brasil? O povo brasileiro peca demais, irmão. Não pode ter um feriado. Aliás, eu acredito que é o país que tem mais feriado no mundo e mais impostos, né? É o Brasil. Brasileiro só trabalha segunda e terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, é festas, baladas, bebedice, churrasco, é ou não é? Som automotivo, trabalha, passa 2 anos sem trabalhar, faz uma diária, recebeu uma diária de serviço, R$100, passa no bar para tomar uma cerveja, fumar um cigarro e às vezes o troco vai para o prostíbulo. Como é que Deus não vai punir essa terra, esse país? Como é que Deus não vai punir esse país, irmão? Então Deus diz, ainda que Noé, Jó e Daniel esteja no meio deles, somente eles se salvariam, nem filho nem filha. Porque se eu mandar a peste, a fome, a espada e a besta feras, você gosta de tudo isso? Aqui está dizendo que é o diabo que manda, está dizendo que é Deus que manda. Aí está o problema. Das mãos do diabo, Deus te livra. Das mãos do diabo, Deus me livra. Mas das mãos de Deus, quem pode nos livrar? Ah, não, eu profetizo para o Brasil. Não tem que profetizar para o Brasil. Tem que falar a verdade para o Brasil, porque você profetizar, o Brasil vai vencer sim, mas como? Se ninguém está avisando o Brasil o caminho do pecado. Os pastores só prometem vitórias. Não está certo. Vitória existe para quem planta semente de vitória. O soldado numa guerra só vence uma guerra se ele for bem treinado. Se ele for bem preparado. Irmãos, eu vou ser sincero com vocês. Se o Brasil não mudar, não se consertar, pode surgir uma guerra nesse país. Se os brasileiros... não, mas o presidente não é presidente, não. A Bíblia diz que o povo de Deus estava no Egito e o povo buscava Deus. Deus tirou o povo do Egito das mãos de Faraó. Porque o povo temia Deus.
Quando a gente teme a Deus, Deus tira a gente das mãos do opressor. Lá em Israel, quando Saul era rei, Deus não moveu o povo, moveu o rei. Porque o rei oprimia. E se nós temer a Deus, Deus vai mover alguém, ou Deus vai mover a gente desse país, ou Deus vai mover presidente, governador, né? Prefeito, até porque o presidente não tem nem o que falar, né? Porque se fosse outro, como é que estava esse país? Então presta atenção. Deus diz, ainda que Noé, Jó e Daniel estiver no meio desse povo, nem seus filhos seriam salvos, somente eles pela sua justiça. Porque eu vou enviar peste, fome, espada e besta-feras. Escute bem, se nós não tomar cuidado, o Brasil vai ser tomado pelos estrangeiros. Escute o que eu estou te dizendo. Aliás, já é, né? Porque tem coisas que saem daqui para os Estados Unidos, que lá você compra coisa do Brasil, lá nos Estados Unidos, é mais barato do que quando você compra aqui. Tem pessoas lá dos Estados Unidos que compram produto que vai daqui para lá, mais barato do que nós compramos aqui no nosso próprio país que é fabricado. Agora imagina. Vamos supor, uma coisa daqui é R$5. Aqui é R$5. É transportado daqui para lá, lá eles vendem a 4. Só que lá é dólar, né? E aí? Já está sendo tomado, irmãos. Mas não se engane, o culpado disso não é os políticos apenas. Porque se o povo é fiel, Deus remove os políticos, não sei como. Remove do poder, faz como fez Saul, né? Saul, ó. Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo. Alerta a sua família. Alerta o próximo. Alerta o Brasil. Que Deus abençoe. Que Deus ilumine. Que Deus possa nos livrar.